Graça e paz a todos os irmãos da Basileia, aqueles nossos amigos, conhecidos, que estão aqui na redondeza do Projeto Basileia. Estamos aqui transmitindo o culto ao Senhor, vamos prestar o culto ao Senhor. E hoje nós vamos adorar o nome dele também, com música, tá? 2 músicas, 2 hinos de louvor. Hoje foi o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que ele venceu a morte por nós. Por isso que nós estamos celebrando mais esse domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, o domingo onde a nossa vitória foi decretada, onde ele ressuscitou ao 3º dia e ele venceu a morte e nós também vencemos com ele. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a nossa inclusão na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso nós vamos começar adorando o nome do Senhor. Ó Pai Celestial, seja engrandecido o teu nome, assim como o teu Filho Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e está assentado hoje à direita de Deus, do Senhor, Pai Celeste. É no nome dele que estamos aqui, para proclamar a nossa vitória, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com uma canção. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Seu Filho amado, pra nos salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive está, com o Pai está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Estamos aqui com o nosso diácono Anderson, a diaconisa Elisângela, nós estamos louvando ao nome do Senhor. E vamos cantar ao Senhor com mais uma canção, nesse exato momento, em nome de Jesus. A canção é para sempre. O universo
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. Glória a Deus. Até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro de Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor ressuscitou. E hoje nós vamos meditar em sua palavra.
que está em 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23. Vamos ler o texto. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã também a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. São as palavras do Senhor, e por elas nós damos graças a Deus. Queridos, veja só. Aqui o texto é muito claro quando se trata a respeito da ressurreição do Senhor. E nós vamos ver que vai ficar muito mais claro ainda quando no início ele afirma as testemunhas da ressurreição do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Aleluia! Ele ressuscitou, venceu a morte, quebrou os grilhões, tirou as chaves do inferno de Satanás, ressuscitou e nos deu vida, vida eterna. Por isso nos alegramos apesar da adversidade, apesar das tribulações, das angústias, das incertezas e dos medos. O Senhor ele vive e Ele está ao nosso redor. Por isso não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Hoje, irmãos, toda a igreja de Jesus relembra a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Assim também como Israel estava passando pelas pragas do Egito. Quando estava lá no Egito, as 10 pragas, vocês devem lembrar disso, onde foi instituído por Deus, aquelas pragas. Então Deus, na última praga, a praga dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa, que significa passagem, que era comemorada com pães asmos, pães sem fermentos, carne de cordeiro, ervas amargas. Essa era a forma de festejar, até hoje, em Israel, a Páscoa. Agora, como nós estamos na nova aliança, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele foi partido por nós na cruz. E hoje nós celebramos a Páscoa com o pão e o vinho, que foi dado aos apóstolos na última ceia. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui afirma a certeza que devemos ter, tanto na ressurreição do Senhor, no passado, como na nossa ressurreição, também no futuro. Aqui temos uma relação entre o passado, o pretérito e o futuro. O termo usado agora para a ressurreição, lá no original grego, é o Anastasios Tenekron, ou seja, ressurreição dos mortos, que significa justamente que nós iremos ressuscitar também. Veja bem, até hoje só Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. Você diz, pastor, e Lázaro, e a Talita, e aquelas pessoas que ressuscitaram
quando Jesus morreu na cruz, todas elas voltaram à vida, mas nenhum ressuscitou no corpo glorificado. Todos eles passaram pela morte novamente. Ah, pastor, e Moisés, e Elias, e Enoque? Elias e Enoque, a palavra fala que não passaram pela morte e foram arrebatados. A Enoque porque andava com Deus, e Elias numa carruagem de fogo. Moisés é um enigma, né? Nós temos relatado a morte de Moisés, mas há relatos de que existem possibilidades de que Moisés não tenha passado também pela morte, pois Moisés aparece transfigurado com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Então há essa possibilidade. Bem, queridos, dentro desse contexto em que foi escrita essa carta aos Coríntios, existia uma verdadeira confusão na igreja de Coríntios. Era muita confusão. E era muita doutrina falsa, era muita heresia. E uma delas era vindo dos saduceus que se converteram. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E esses saduceus convertidos, muitos começaram a espalhar que não havia ressurreição na igreja de Corinto. Daí a necessidade do apóstolo Paulo escrever a carta aos Coríntios e falar especificamente um capítulo inteiro sobre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus. Então o apóstolo ele combate veementemente este engano, reafirmando a ressurreição do Senhor e também incluindo a nossa garantia, a nossa ressurreição no futuro, na volta do Salvador. Se valendo de muitas testemunhas, ele realmente mostra que Jesus, de fato, ressuscitou. Como ele, inclusive, testemunhas que estavam vivas na época que ele escreveu esse capítulo de Coríntios. Como você pode ver nesse mesmo capítulo, nos versos 4 a 8, o apóstolo Paulo escreve assim: e que foi sepultado Jesus, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, naquela época que estava escrevendo. Muita gente que tinha visto Jesus ressurreto, Paulo disse que uns 500 mais ou menos, mais de 500, viram isso. E alguns, diz o apóstolo, já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago, apóstolo, depois por todos os apóstolos novamente. E por derradeiro de todos me apareceu a caminho de Damasco, Paulo está dizendo, também a mim, como a um abortivo. Então Paulo está dizendo aqui que milhares de pessoas estavam ali, as pessoas estavam ali vivas e são testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Por isso que é indiscutível, é um assunto indiscutível. Uma pessoa que não crê na ressurreição do Senhor não pode ser chamada cristã. Uma pessoa que prega que Jesus não ressuscitou não pode ser um pregador, não pode ser um pastor, não pode ser um servo de Deus, jamais, porque não crê na ressurreição do Senhor. Então, irmãos, agora nós vamos entrar em alguns ensinamentos do texto que o apóstolo nos mostra aqui. Primeiramente, ele fala da dúvida. Ele lança uma dúvida. Se você for ver, olhar no texto inicial, ele lança uma dúvida. Ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. É porque, na verdade, Paulo está lançando uma pergunta para começar a explanar a respeito do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Na verdade, é um artifício retórico, um artifício, que ele utiliza para desenvolver o tema. Na verdade, é um recurso literário, é um recurso dialético, ou seja, um recurso que ele utiliza para desenvolver aquele assunto. E ele começa a fazer aquela pergunta, sobre justamente a ressurreição do Senhor. Porque alguns dizem aí em Corinto que o Senhor não ressuscitou.
E aí ele lança essa pergunta e começa a desenvolver. Ele começa pelo negativo. Depois ele vai afirmar lá na frente, como nós vamos ver. E ele traz exatamente o engano que estava sendo disseminado naquela igreja. Que não existia ressurreição. Ah, você diz, mas pastor, isso hoje existe, viu, irmão? Existem, inclusive, pastores, infelizmente, que não acreditam na ressurreição do Senhor. É um absurdo dizer isso, mas existe isso. Você tenha cuidado, não escute qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer servo de Deus que não estiver de acordo com as escrituras sagradas, que seja anátema, que seja maldito. Isso é o apóstolo Paulo que fala lá em Gálatas, viu? Capítulo 2. Então, não sou eu. E eu repito as palavras do apóstolo. Depois ele vem uma sequência lógica, que na verdade ele vai trazendo uma sequência lógica sofismática, ou seja, que é tipo assim uma ironia com relação àqueles que estavam falando essa heresia. Então, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou, meu amado, então vamos para casa, vamos comer, beber, farrar e pecar, porque ele não ressuscitou. Mas ele vai afirmar depois a convicção que ele tinha no coração e que possuía todos os apóstolos. E nós devemos ter essa convicção também. Cristo em nós, a esperança da glória. Você deve ter essa certeza. Você deve ter essa fé inabalável. Nada pode abalar. O corona, a quarentena, nada pode abalar a sua fé em Cristo. Porque a sua fé está fundamentada na rocha. E a rocha é Jesus. E Paulo continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Claro, se Cristo não ressuscitou, então não pagou os nossos pecados. Ficou na morte. Essa é a grande diferenciação do cristianismo. Buda morreu e não ressuscitou. Maomé morreu e não ressuscitou. Joseph Smith morreu, não ressuscitou. Allan Kardec morreu, mas não ressuscitou. Ellen White morreu, mas não ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele nos deu a vida eterna. E por isso que nós temos crido nele. E para sempre quereremos. Para sempre estaremos diante de sua presença. E os que morreram em Cristo pereceram, Paulo diz. E aqueles que morreram em Cristo? O texto diz dormiram. Essa expressão dormir, porque as pessoas, principalmente em Israel, quando morriam, ficavam como se fosse dormindo. Então, é uma força de expressão. Não é que é o sono da alma aqui não, meu. Aqui é uma força de expressão, dizendo, ó, ele morreu, ele está dormindo. Mas, na verdade, ele está morto. Eles não querem dizer ali que a alma está dormindo. Está dizendo que o corpo está em posição de sono. Sono. Tá? Então, aqui, quando ele diz aqui, e os que já morreram, os que já dormiram em Cristo, pereceram. Quer dizer, não serviu para nada. E ele continua desenvolvendo a sua sequência, quando ele diz, e somos os mais infelizes dos homens. Então agora vamos comer, beber, pecar, fazer o que for, porque Cristo não ressuscitou. Então é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Acabou. Tudo. O sentido da vida acabou. Não existe mais sentido de vida se Cristo não ressuscitou. Mas aí ele começa a afirmar, a partir do versículo 20. Ele usou até aqui uma estratégia dialética para poder desenvolver o tema. Agora ele vai afirmar. A partir do 20, ele diz assim, o apóstolo, mas de fato, veja que ele reafirma, ele com convicção ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão, futuro, vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E está próxima a vinda do Senhor. Ele está voltando. Creia nisso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração a Jesus. Tenha vida eterna. Porque aí você ressuscitará. Mesmo que você passe pela morte física, Ele te ressuscitará na sua vinda. No corpo glorificado. E estaremos com Cristo eternamente. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. Que Ele volte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui Paulo ele afirma veementemente: inevitavelmente Jesus voltará. E Ele voltará em corpo glorificado para ressuscitar. Ele voltará ressurrecto, com a missão de ressuscitar os seus. De todos os tempos, tá? De todos os tempos, desde que Adão existiu, Adão até hoje, todos os santos, os justos, ressuscitarão nesse dia glorioso. Nesse dia onde haverá o arrebatamento da igreja. E o Senhor ressuscitará. Primeiramente, Paulo diz lá em Tessalonicenses, os que estiverem vivos, primeiramente os mortos ressuscitarão. E depois os vivos que estarão vivos naquela situação serão transformados no abrir e fechar de olhos, num corpo imortal, incorruptível, para a glória do Senhor, e serão levados às nuvens, nos ares, arrebatados ao Senhor, para passar 7 anos de núpcias. São as 5 virgens prudentes, que mantiveram suas lamparinas cheias do azeite, ou seja, cheias do Espírito Santo. Subirão, não passarão pela grande tribulação. Mas há 5 nécias, que não encheram suas vasilhas de óleo, de azeite, e por isso ficarão para a grande tribulação, infelizmente. Afirmou a nossa verdade. Ele afirmou que iremos ressuscitar, o apóstolo Paulo. Também. Pastor, quer dizer que Lázaro ressuscitará no corpo glorificado? Sim. Talita também. Aqueles que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo, todos eles, agora no corpo glorificado. Ah, pastor, e o Enoque, e o Elias, o Moisés, eles não apareceram lá transfigurados, mas eles serão também glorificados. Eles apareceram transfigurados, mas não apareceram glorificados, em corpos glorificados, não, transfigurados. Afirmou Paulo também que morremos em Adão, pelo pecado. Adão pecou, nós morremos também. E ressuscitaremos em Cristo Jesus um dia. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa expectativa. Cristo, as primícias. Depois nós, na sua vinda. Se você crê nisso, se você crê nas palavras do apóstolo Paulo, dê a sua vida para Jesus agora. Entregue sua vida ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue ao nome do Senhor sua vida e sua existência. Vamos orar nesse momento. Repita comigo essa oração, se você fez isso de todo o seu coração. Eu entrego a Ti, Jesus, o meu coração. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. E me faz, Senhor, ser arrolado, Senhor, no rol dos céus. Para que um dia, Senhor, o meu corpo seja glorificado, ressuscitado em Cristo, na volta do Senhor. Ó Pai, obrigado por ter me aceito agora como filho de Deus. Sou teu filho, herdeiro do teu reino e co-herdeiro com Cristo
Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, sobre vossa família, agora e para todo sempre com a Igreja do Senhor. Amém.